Olá, galerinha, tudo bem? Como passaram de recesso? Espero que tenham aproveitado bastante a semana que nós tivemos de folga para vocês poderem descansar, colocar o pensamento em ordem, né? Então, hoje eu vou falar com vocês, ainda em literatura, sobre o gênero épico. Eu falei com vocês sobre os gêneros que a gente introduziu, os gêneros literários, já falamos sobre o gênero lírico, aquele responsável pela elaboração dos sentimentos, né? Muito presentes nas poesias, na música, por isso lírica, vem de lira, que era um instrumento musical. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o gênero épico, clássico e o moderno. O que é um gênero épico? Bom, o gênero épico, ele gira em torno de um caráter heróico. Tem toda uma história heróica em torno daquela situação, daquele contexto. E ele era muito comum, ele ainda existe, mas nos primórdios da literatura, né, lá no início da literatura, no início dos séculos, o gênero épico era muito comum nos poemas e nas epopeias. O que é uma epopeia? Epopeia nada mais é do que um poema longo, extenso, muito grande. E uma das epopeias mais conhecidas da literatura é o Ilíada, que foi o próprio Camões quem escreveu. E são os Lusíadas. O Ilíada e os Lusíadas são as duas epopeias mais comuns ou mais conhecidas da literatura, assim, né? Mais famosas. Os Lusíadas, por exemplo, conta a história das grandes navegações, naquele período de descobrimento do Brasil. Camões fala sobre Pero Vaz de Caminha e vários outros personagens importantes. E esse gênero épico, ele gira todo em torno desse caráter heróico, luta para conquistar a amada, ou é uma luta em relação a conquistar a nação. E ele é presente hoje, nos tempos modernos, de outras maneiras, igual, por exemplo, o Brasil, por exemplo, quando conquista a Copa do Mundo, qualquer país quando conquista a Copa do Mundo, aí costuma-se dizer que com muito heroísmo a seleção tal conquistou a Copa do ano de 1900 e tantos. Então, o heroísmo é no sentido de luta, de desbravamento. Aí tem um livro, né, que virou filme, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Pode até não ter assistido, não ter lido a obra, mas conhece, que é A Culpa é das Estrelas. Que lá, a Hazel Grace, no discurso fúnebre dela, ela diz assim, falando sobre a relação de amor dela com o Gus, ela diz: a nossa história de amor é épica. E como toda história de amor, a nossa vai viver e morrer conosco. Quando ela usa a sentença, a nossa história de amor é épica, ela quer dizer que ela e o Gus, enquanto casal, eles enfrentaram muitas coisas, eles enfrentaram muitas batalhas. E essas batalhas fizeram com que essa história de amor tornasse uma história épica ou heróica. Nem sempre termina com um final feliz. Nem sempre tem finais felizes nas histórias épicas. Mas toda a história de luta, de batalha, de labuta, é uma história épica. Então, é um gênero literário épico. Por exemplo, Os Vikings, que é uma série, é um gênero épico. Embora ele seja da dramaturgia, ele aparece na TV, é uma série televisiva, é uma história épica. Conto épico, por assim dizer. Então, toda vez que vocês ouvirem essa expressão, lembra de heroísmo. Quer ver um exemplo do heroísmo na modernidade? Os Vingadores. Tudo que tem de super-herói, de luta, gênero épico. Histórias que contam, por exemplo, sobre guerras, O Último Homem, Até o Último Homem, que é um filme muito legal, até recomendo. Pertence ao gênero épico. Embora tenha sido transformado em caráter dramaturgo, tá na televisão, ele ainda tem um caráter épico porque traz essa questão de heroísmo. É isso. Uma blogueirinha que vocês acompanham, sei lá, alguma blogueira que tá na sua luta contra o câncer ou na sua luta contra a leucemia, tá passando por problemas, e mesmo assim ela mantém a disposição, mantém a alegria de viver. Isso
é heróico, isso é ser épico, isso é não se entregar às batalhas. Quer ver quem está vivendo nessa era, mais do que nunca, vivendo esse gênero na vida real? Nós, eu, você, quem está do seu lado, quem mora na sua casa, quem mora do lado, quem mora em cima, quem mora embaixo. Todos nós estamos vivendo numa época, num período da história que nós podemos chamar de épico. Porque enquanto nós estamos trancadinhos nas nossas casas, nos protegendo contra o coronavírus, por exemplo, tem inúmeras pessoas lutando diariamente, travando batalhas terríveis, especialmente cientistas, estudiosos, a fim de encontrar uma forma de combater essa pandemia. Essa é uma situação épica. Se vai ter um final feliz ou não, esperamos que tenhamos fé. Mas isso é um caráter épico, de luta, de não se entregar. Isso é o gênero épico na literatura. O foco narrativo do gênero épico, como eu já falei, as principais obras eram poemas, que depois tornaram-se epopeias, que são poemas enormes, extensos, tá bom? Mas não são as únicas formas de se fazer o gênero épico, são as principais. E ele existe na modernidade, como eu dei esse exemplo da Copa do Mundo, coronavírus, essas séries da Netflix, os filmes Marvel, DC, tudo que gira em torno de batalhas, de lutas, de conquistas, gênero épico, ok? Esse é o segundo gênero literário que eu gostaria de falar com vocês. Agora, depois de lerem um pouco mais sobre esse gênero na página 506, vocês podem fazer os exercícios das páginas 507 a 511. São 12 exercícios. E aí, na próxima semana, a gente combina a nossa videochamada para fazer a correção. Tá bom? Espero que estejam bem. Se tiverem alguma dúvida, vocês sabem como e onde me encontrar. Beijos para cada um de vocês. E sim, eu estou morrendo de saudades. E fiquem em casa e se cuidem, por favor. Beijo, beijo.